A protagonista olhou cansada para a sua mão, onde se encontrava uma mão cheia de comprimidos, e refletiu sobre o facto de ter tolerado viver neste mundo horrível durante 3 anos inteiros. Por isso, decidiu que queria acabar com tudo de uma vez por todas, e assim, tomou os comprimidos e bebeu álcool, e pensou no facto de que já não aguentava mais as constantes provocações. Mas nesta vida, não havia nada de que se arrepender. Mas depois de ter lágrimas nos olhos, a rapariga pensou no facto de não ter tido ninguém a quem se despedir antes de morrer. Porque não havia uma única pessoa que lamentasse a sua partida. E ela não compreendia como tinha chegado a este ponto. Porque ela tinha nascido como a única princesa do seu reino, e a sua vida era invejada por qualquer homem. Então, a rapariga pensou que, se não tivesse casado com esse homem, talvez pudesse ter sido feliz. Mas não valia a pena falar disso agora. Porque era impossível voltar atrás no tempo, e por isso, nada podia ser mudado, e apenas com lágrimas nos olhos ela disse adeus a este mundo e no seu último momento, lembrou-se que há 3 anos, as reformas na política nacional que o rei Lockround tinha empreendido tinham falhado. O rei foi incapaz de conter o caos geral e de pôr ordem no país, e morreu subitamente, e como resultado, as chamas da revolta do povo tornaram-se cada vez mais fortes, e ameaçaram que a família real deveria expiar os seus pecados apenas com as suas vidas. Por fim, os rebeldes invadiram o castelo e capturaram o resto da família governante. Era uma família real endividada. E então a protagonista, tremendo de medo, agarrou-se à mãe e, abraçada a ela, disse que era realmente muito assustador porque estava perante uma morte iminente. Mas, nesse momento, a rapariga descobriu que Winter Bluemind precisava de um título, porque era filho ilegítimo do duque e tinha nascido de um estranho comum. E embora fosse o filho mais velho da família, devido ao sangue impuro que corria nas suas veias, a probabilidade de herdar o título de duque era extremamente baixa, e a única coisa que tinha era o talento para ganhar e poupar dinheiro. E como resultado, uma vez que só havia 2 maneiras de obter um título no seu reino de Lockround, era obtê-lo do seu pai por herança, ou casar. Essa era a única forma que restava a Winter Bluemind, e era casar com uma rapariga da família real. E ele investiu uma fortuna para pagar a família real, e em troca, exigiu o casamento com a princesa. E acabaram por ser declarados casados na cerimônia. E depois, a protagonista ficou no altar, enquanto o homem lhe punha o anel, e pensou que não esperava que Winter Bluemind se tornasse num homem tão bonito. E pensou no facto de nunca ter pensado que se apaixonaria à primeira vista pelo homem que viria a ser o seu marido. Era Violeta, a personagem principal e princesa em part-time de Lockdown. E depois a rapariga olhou para Winter Bluemind e perguntou-se se ele gostava tanto dela como ela gostava do homem. E depois pensou que o homem era bastante maduro e muito mais inteligente do que diziam que ele era. No final, a protagonista pegou desajeitadamente na mão de Winter Bluemind com um sorriso e disse que quando se conheceram, a rapariga percebeu a sorte que tinha. Mas o homem olhou para ela chocado e ficou simplesmente em silêncio, sem saber o que dizer a algo assim. Mas, nesse momento, a conversa entre eles foi interrompida por Ash Lawrence, o irmão mais velho de Violeta e também príncipe, que olhou em volta para todos os presentes e disse que Bluemind tinha pago 24 milhões de dólares pelo seu casamento com a princesa Winter, e que era graças a este homem que a maior parte da dívida da família real tinha sido paga. Mas isso não é tudo o que o jovem tinha para dizer, pois pediu desculpa por ter posto a família real em perigo, e, como prova das palavras, quis anunciar que o poder real seria reduzido e que todos os poderes de governo passariam para o parlamento. A última coisa que acrescentou foi anunciar, com um sorriso, que a família Lawrence ia renunciar a todos os seus títulos. E então o protagonista, entusiasmado, e também todos os presentes que o ouviam, não podiam literalmente acreditar no que o jovem acabara de dizer. Afinal, todos sabiam muito bem que este casamento era a última esperança de Winter Bluemind para obter o título de duque. E isso significava que todos os seus planos tinham caído por terra. E todas aquelas pessoas troçavam de Winter, percebendo que um homem de negócios tão talentoso tinha caído num esquema de casamento. E parece que um homem de origem duvidosa foi humilhado nas suas tentativas de ganhar poder. Mas depois, o homem abanou o copo com raiva, de tal forma que este se partiu, quebrou o aperto do protagonista e foi-se embora imediatamente. E ela está simplesmente entusiasmada. Ao ver esta fotografia, nem queria acreditar que tinha acabado assim.
enquanto os aristocratas entusiasmados se juntavam à volta do irmão dela, elogiando o jovem, dizendo que ele tinha tomado uma decisão verdadeiramente maravilhosa. Porque a família real foi a primeira a abdicar dos seus privilégios, e esperam que o exemplo dado pela família real seja o início de um futuro melhor. E o protagonista estava rodeado de pessoas insanamente descontentes, que culpavam a rapariga e a sua família por tais atitudes. Afinal de contas, eles desprezavam a família de Winter Bluemind, e agarra a personagem principal e exige que a sua família devolva todo o dinheiro que o homem lhe pagou. E ela estava em lágrimas, sem saber o que fazer. E foi uma declaração semelhante de Ash Lawrence que deu início à futura tragédia. Como resultado, 3 anos mais tarde, na mansão de Winter Bluemind, uma rapariga excitada correu para o homem, e as criadas que a seguiam de todas as formas possíveis pediram à patroa que voltasse para o seu quarto e não tomasse medidas precipitadas. Mas a personagem principal nem sequer ia fazer isso, e por isso correu até o marido e pediu-lhe com entusiasmo que ficasse pelo menos mais um dia, porque a sua mãe ia dar uma festa hoje, e ela queria muito que Flor do Inverno fosse à festa com ela. Mas, a contragosto, o homem informou-a de que, desta vez, voltaria dentro de uma semana, e por isso, informou-a de que, se Violeta queria tanto, tinha de ir sozinha, ou então dizer que estava doente. Mas a rapariga entusiasmada disse que não era tão simples como Winter Bluemind pensava, e que de outra forma não se atreveria a pedir algo assim. Mas o homem descontente apenas perguntou se Violeta tinha noção de quanto dinheiro Violeta estava a gastar na sua manutenção, e depois ordenou à rapariga que não o fizesse perder tempo. E os criados excitados, que estavam a olhar para este quadro, murmuravam sobre quem deveria deter Violet Lawrence. Depois, o homem, afastando-se da protagonista, perguntou-lhe se ela se lembrava que ele tinha gasto 24 milhões para comprar o título com que a rapariga tinha nascido. Depois informou que, se a protagonista se lembrasse, tinha uma escolha muito simples. Ou lhe devolvia todo o dinheiro que tinha gasto, ou lhe dava o título. Depois informou-o de que, se Violeta não pudesse fazer nenhuma das duas coisas, devia ficar calada e não se meter no caminho dele, e, de preferência, não o ver. Mas a rapariga entusiasmada apenas disse que não faria qualquer diferença ao Winter Bluemind se ele ficasse apenas 24 horas, e pediu-lhe que fizesse concessões a ela pelo menos desta vez. Mas só foi confrontada com o olhar desdenhoso e altivo do homem, e então Violeta percebeu que devia ter se afastado. No final, passaram 3 anos desde a cerimônia de casamento, e por vezes, a rapariga sentia-se como um fantasma e até se perguntava se este homem viria ao seu funeral se ela morresse. Por isso, um pouco mais tarde, Violeta encontrou-se com um médico de família, e este, depois de ter examinado a protagonista, informou que ela não tinha absolutamente nenhuma anomalia. Ao que o médico, calmamente, diz que sabe muito bem que a rapariga cresceu numa estufa quando era princesa, mas pede-lhe que deixe de fingir. E a protagonista agitada, sob o riso das suas criadas, tentou convencer o médico de que estava realmente muito mal, porque a dor de cabeça era tão forte que até lhe custava a levantar-se. Mas o médico apenas olhou para ela, infeliz, e disse que a rapariga já devia ter deixado de mentir tão descaradamente há muito tempo, porque tinha de se levantar e de se arranjar, e esse comportamento era apenas um mau hábito. E o médico disse que se a rapariga voltasse a telefonar-lhe, não teria outra alternativa senão contar à senhora mais velha. E depois, quando o médico saiu, as criadas disseram a Violeta Lawrence que tinha de se despachar e preparar-se para partir. E ela só disse com entusiasmo que, nesse caso, se o médico dissesse que ela estava bem, iria passar a noite à casa da mãe do marido. E Violeta saiu da carruagem. E ao verem isto, os criados excitados que estavam a olhar para ela não podiam literalmente acreditar no que tinha acontecido ao cabelo da patroa. Mas depois, a rapariga com um sorriso arrogante disse que Violeta queria mudar alguma coisa na sua imagem e por isso cortou o cabelo, mas depois disse que era ainda melhor para eles, porque estavam loucamente cansados de lidar com o cabelo comprido de Violeta Lawrence. E a personagem principal, que ouvia perfeitamente estas conversas, só pensava no facto de não querer mesmo ir a esta festa, porque mesmo que venha, não haverá lugar para ela. E os que a rodeiam, como sempre, vão ignorá-la. No entanto, para faltar a esta festa, também não podia faltar. Um pouco mais tarde, foi interrompida das suas reflexões por uma mulher que era a mãe adotiva da duquesa e de Winter. E seu irmão Dave,
que era o herdeiro da família. E a mulher animada perguntou por que Violet estava atrasada e perguntou se a menina estava se sentindo mal de novo. Depois disso, disse que estava muito preocupada com o facto de a protagonista estar constantemente doente e perguntou o que o médico lhe tinha dito. Mas, nesse momento, o médico apareceu do nada e disse-lhe que a patroa mais nova afinal tinha vindo. Depois gritou que ele tinha mesmo razão e que isso significava que a protagonista estava constantemente a fingir todas aquelas doenças. E a rapariga agitada observava, enquanto todos discutiam e falavam do facto de, aparentemente, Violet Lawrence não querer tanto ir à festa dos pais do seu esposo, que tinha acabado de fingir estar doente. E achavam-na inconsciente. Mas nesse momento, a duquesa, sorrindo, informou que não guardava rancor de Violet Lawrence, pois ela era uma princesa e era provável que para ela até uma pequena doença parecesse grande. Mas a outra nobre apenas informou a duquesa, com má vontade, que ela tinha sido demasiado branda com uma tal desonesta da família Lawrence, e que a duquesa devia ter sido mais rigorosa. E então a protagonista, em lágrimas, pensou no facto de a vida serena de uma princesa feliz ter terminado há muito tempo e de a sua triste história se ter tornado um tema frequente de mexericos e rumores entre os aristocratas. Por isso ficou à margem, à espera que a festa acabasse. Mas nesse momento, de repente, foi chamada, e era o Sr. Dave, que com um sorriso olhou para a personagem principal e afirmou que, tal como ele esperava, a rapariga estava mesmo sempre sozinha e perguntou-se se o seu irmão tinha saído novamente para o trabalho e não lhe tinha prestado atenção. Mas no momento seguinte, ao ver que a rapariga não ia falar com ele, tirou o lenço e atou-o ao pescoço da protagonista, dizendo que achava que os outros eram demasiado rigorosos para com Violet Lawrence, porque estavam sempre a falar e a difamar o seu nome. Então, disse que a personagem principal estava realmente muito sozinha e que não havia ninguém para cuidar dela e que era muito doloroso para ele olhar para ela. Depois disse que gostaria de convidar Violetta Lawrence para tomar uma bebida com ele e que gostaria de alegrar a solidão desta rapariga. Pedi-lhe que não se preocupasse com as consequências, uma vez que ninguém saberia, embora na sua posição não tivesse nada a perder. Mas a rapariga agitada empurrou o homem para trás e pediu-lhe que não se preocupasse tanto com ela. Mas Dave disse calmamente à protagonista que ela aparentemente não percebia como o mundo funcionava e que devia ter se comportado de forma mais inteligente. A rapariga, que não conseguia suportar tal coisa, deu imediatamente meia volta e fugiu. E depois a protagonista, chocada e em lágrimas, fugiu a correr, pensando que era realmente terrível. Porque o herdeiro de uma família nobre se revelava um devasso, que pensava em molestar a própria nora, e ninguém iria acreditar. E depois pensou que nem sequer fazia sentido, porque não havia nenhum homem que a quisesse ouvir. Finalmente, deitada na sua cama, pensou que estava farta de tudo, e não conseguia aguentar mais a humilhação perpétua. Então, despediu-se de todos, e no final, lembrou-se do seu passado feliz. E também, em contraste, da sua vida de casada infernal. E também disse adeus ao seu esposo Winter. Mas finalmente, de manhã, a rapariga acordou, e enquanto estava na cama, pensou que não tinha pensamentos pesados, e que a sua cabeça estava leve, assim como todo o seu corpo. E apercebeu-se de que, se soubesse que a sua morte era tão doce, teria morrido há 3 anos. E com um sorriso, virou-se para pensar que se estava a sentir muito bem, mas depois ouviu a sua voz. Levantou-se imediatamente e começou a olhar à sua volta, e reparou que o corpo em que se encontrava não lhe pertencia, e ela não entendia o que lhe tinha acontecido. E nessa altura, o corpo de Violet Lawrence estava na cama, e com lágrimas nos olhos, começou a mexer-se, o que mostrava que a rapariga não estava morta. Por fim, nessa altura, a protagonista, olhando à sua volta, refletiu que era um homem alto e de ombros largos, com cabelo preto como alcatrão, olhos cinzentos e um olhar selvagem. Mas, ao mesmo tempo, tinha traços aristocráticos delicados e estava entusiasmada, e não compreendia como é que se podia tornar Winter, e pensou que podia estar louca. Mas, naquele momento, uma assistente entrou na sala animada e chamou Winter Blooming, informando-o de que o homem com quem tinham um encontro já havia aparecido e que ele precisava trocar de roupa imediatamente. Mas ao ver a reação de surpresa deste,
O secretário perguntou-lhe por que é que Winterblooming estava agora congelado no lugar, pois tinham muito pouco tempo, e especialmente porque o homem tinha surpreendentemente dormido durante muito tempo hoje. Foi o secretário Kael que se aproximou da cama de Winterblooming para pousar as suas coisas e informou-o de que deveria ter mantido o estilo formal, pois tratava-se de uma reunião muito importante. E o entusiasmado protagonista apenas agradeceu, mas o secretário Kael olhou para o seu chefe com surpresa e perguntou-se: por que é que ele começou a falar assim? Foi demasiado educado? Mas depois pensou que, aparentemente, Winterblooming estava a tentar falar de acordo com a etiqueta, ou presumiu que o homem tinha bebido demais, mas o protagonista no corpo de Winterblooming apenas perguntou animadamente o que tinha acontecido ontem à noite. E o secretário relatou que, ao discutir o fornecimento de café em grão, o aristocrata tentou aumentar o preço em 30 moedas por grama, e assim, incapaz de suportar tamanha insolência, Winterblooming simplesmente ficou furioso. Mas depois de escrutinar Winterblooming, o secretário Kael perguntou-lhe por que é que ele não tinha mudado de roupa e pediu-lhe que se despachasse. Violeta pensou que, apesar de estar agora no corpo do marido, ainda se sentia desconfortável a despir-se à frente de outro homem. Depois disso, Winterblooming também pediu ao secretário Kael para o ajudar a fazer o nó da gravata, mas o secretário, chocado, perguntou-lhe com entusiasmo o que tinha acontecido a Winter, pois ele não estava a ser ele próprio. Mas, no final, um pouco mais tarde, ajeitando a gravata, o secretário Kael pediu a Winterblooming que voltasse à sua antiga maneira de falar, porque desabafar as suas emoções através de palavrões não era assim tão mal, e depois disse que, na verdade, estava mais surpreendido por Winterblooming ter pedido a sua ajuda, porque isso era insanamente raro. E depois informou-o de que a reunião seria agora. E mesmo que o sacana o irritasse, Kael pediu a Winterblooming que não virasse a mesa como da última vez e que mantivesse o seu temperamento sob controle. E então, a agitada protagonista no corpo de um homem perguntou-se se o seu cônjuge era assim tão emotivo. Violeta pensou que talvez tivesse enlouquecido e que tudo o que tinha acontecido poderia ser uma ilusão criada pela sua imaginação doentia. Violeta pensou que talvez tivesse enlouquecido e que tudo o que tinha acontecido poderia ser apenas uma ilusão criada pela sua imaginação doentia. Mas, finalmente, ao entrar na sala de negociações, Violeta apercebeu-se de que, por muito que pudesse ignorar este contrato, não podia, e por isso, tinha de fazer tudo o que estivesse ao seu alcance. E decidiu que deveria colocar seus pensamentos de lado e tentar manter a calma, como o secretário Kael havia recomendado. Finalmente, neste momento, o aristocrata descontente olhou para Winterblooming e disse que só venderia o grão de café a este preço, que era mais 30 moedas, e que esta era a sua opinião final. Mas Winterblooming, perturbado, apenas disse que tinham negociado previamente um preço diferente, e que talvez não o pudessem pagar. Mas os homens descontentes apenas se interrogaram sobre o que estaria Winterblooming a dizer, pois não devia ter fingido que era muito dinheiro para ele, pois a cadeia de hotéis do homem estava mais próspera do que nunca. Então, Violeta pensou que o negócio do marido devia ter prosperado e que ele tinha recuperado o seu capital, mas depois percebeu que isso era provavelmente impossível, pois de outra forma, Winterblooming não se teria comportado daquela maneira para com ela. E perguntou-se se tudo neste mundo e o que lhe estava a acontecer agora era apenas imaginação sua, pois a rapariga sempre se sentira culpada em relação a Winter. Porque, ao casar-se com ela, ele tinha perdido muito, e por isso, sempre que o homem chegava à casa, ela tentava alegrar o seu regresso com o seu sorriso. Mas então, o comerciante descontente disse que, ao preço que Winterblooming lhe estava a oferecer, nem sequer conseguia pagar a todas as crianças que trabalhavam para ele. E então, o homem agitado perguntou se era mesmo verdade que as crianças estavam agora a trabalhar e não recebiam nada. E, ao ouvir tal coisa, preparou-se imediatamente para pôr o seu selo e assinar o preço que o comerciante estava a oferecer. Mas, nesse momento, interveio um secretário entusiasmado, que informou o comerciante de que lamentava imenso, mas o Sr. Winterblooming tinha exagerado no álcool ontem, e por isso não se sentia bem. O secretário que o levava perguntou-lhe com entusiasmo por que razão Winterblooming estava a agir assim e se ainda não tinha ficado sóbrio. Depois sugeriu que talvez o homem ainda estivesse afetado pelo seu passado de trabalho duro como criado.
mas explicou que o vendedor ambulante era um avarento e que não pagaria nada do dinheiro às crianças. Afinal de contas, este homem só queria continuar a viver à custa de Winter Bluemind, e ao pensar nisto, Winter Bluemind interrogou-se sobre o que faria se estivesse num estado normal e não de ressaca. E a secretária Hailey, nervosa, disse que era a primeira vez que via Winter Bluemind tão afetado pelo álcool, mas respondeu que, da última vez, o tipo passou-se assim que o aumento de preços foi discutido, e por essa razão, o secretário Kael teve de o acalmar e marcar uma nova reunião. E depois, sentando-se no seu lugar, Violeta perguntava-se se não deveria ter virado a mesa como seu marido teria feito se estivesse neste corpo. Depois disso, com entusiasmo, olhou à volta da mesa e tentou levantá-la, pois não conseguia acreditar que o corpo do marido fosse capaz de o fazer. Mas quando se convenceu, viu o mercador loucamente assustado a tremer de medo e a olhar para Winter Bluemind. E então, ao ver este homem, Violeta apercebeu-se de que não podia fazer-lhe aquilo, porque ela nunca faria tal coisa. E depois, pegando nos papéis de Winter Bluemind, pensou que a alma de Violet Lawrence estava agora neste corpo, e por isso ela devia comportar-se de acordo. E por essa razão, indicou que gostaria de começar as negociações desde o início. Quando Winter Bluemind entrou em sua imagem e indicou que gostaria de resolver a questão através do diálogo e que eles discutiriam a questão até que ambos os lados estivessem satisfeitos. Depois disso, Violeta pensou que virar a mesa e intimidar a outra pessoa era o método do marido. No entanto, ele não estava aqui e agora, pelo que os seus métodos seriam diferentes. Porque ela teve de viver sob anos de crítica e ridicularização humana. E tolerar isso é o que a protagonista faz de melhor. E ela tratará isso como apenas mais um teste que tem de suportar. Depois disso, estendo os documentos ao comerciante Winter Bluemind, disse que eles leriam os termos do contrato desde o início. E vão trabalhar até chegarem a um acordo ou um deles se cansar e ceder ao outro. No final, mais ou menos à mesma hora, as criadas ouviram o som da campainha do quarto da personagem principal e não quiseram ir ter com ela, porque não queriam ouvir como é que a rapariga fingia estar doente. Mas, no final, Winter Bluemind, estando no corpo de Violet Lawrence, não conseguiu obter qualquer resposta, e por isso, a rapariga teve de descer as escadas sozinha. Olhou para o médico com atenção e exigiu que o homem a examinasse com urgência, porque não tinha tempo para falar, mas tinha uma enorme dor de cabeça e exigiu que o homem descobrisse qual era o problema. Mas ele apenas olhou calma e preguiçosamente para Violet Lawrence e disse que já tinham falado sobre isso ontem e que a rapariga estava bem. Mas ela perguntou-lhe, infeliz, por que é que ele tinha dito aquilo, pois sentia-se muito mal. E então, o homem verificou o pulso de Violeta Lawrence apenas para refletir que estava demasiado ocupado e não tinha qualquer vontade de ouvir a pretensão da rapariga. Então, exalou infeliz e informou que Violeta estava definitivamente normal, e perguntou quanto tempo a senhora continuaria a fingir doença. Mas nesse momento, a rapariga não aguentou, agarrou no homem e puxou-o para si e olhou-o com um olhar feroz, informando-o de que hoje tinha de assinar um contrato, pelo que o médico tinha de parar de a chatear e fazer o seu trabalho. E o homem apenas se interrogou, excitado, que agora este comportamento lhe fazia lembrar insanamente o seu Sr. Winter Bluemind. Depois, a rapariga abriu o cofre e atirou o dinheiro à cara do médico e perguntou-se se seria suficiente para que o médico percebesse finalmente o que tinha de fazer. E então, o homem excitado disse que tinha de curar a senhora. E então Violeta olhou para o médico com desprezo e disse-lhe que ele tinha toda a razão, porque ela tinha de ir para a capital. Por isso o médico tinha de se mexer e finalmente curá-la, porque se ela desmaiasse, o marido de certeza que despedia o médico. Depois virou-se infeliz e pensou que despediria este homem assim que voltasse ao seu corpo, porque ele não merecia este cargo. E o médico, que olhava para Violet Lawrence, só se perguntava o que teria acontecido ao seu patrão, que dava tanto valor ao dinheiro, e, no entanto, dava a senha do cofre à amante mais nova, porque era literalmente impensável, e não percebia o que tinha mudado na cabeça da amante mais nova para se comportar de forma tão arrogante, porque a mulher vivia muito tranquila, sem se importar com as relações dos outros, e de repente começou a comportar-se como o marido. Mas, nesse momento, Violeta Lawrence começou a ter novamente fortes dores de cabeça, e de seguida, uma criada entusiasmada veio a correr ter com ela
e perguntou-lhe o que poderia fazer para a ajudar. Mas Violeta disse calmamente que só precisava de café e o mais quente possível. Depois disso, todos observaram Violeta a beber café, e Philip perguntou-se se as preferências de gosto da patroa teriam ficado exatamente iguais às de Winter Blue Mind, o que o surpreendeu. Mas, no momento seguinte, a rapariga levantou-se da cadeira e, com um olhar de desagrado para todos os presentes, lembrou-lhes que tinha ordenado ao médico que a curasse e que, por isso, ele tinha de arranjar um remédio o mais depressa possível, e ordenou a Philip que fosse à estação comprar-lhe os bilhetes para o comboio seguinte. E, finalmente, deixado sozinho, Winter Blue Mind pensou por que é que todos os criados se tinham comportado de forma tão estranha com ele enquanto estava no corpo da sua mulher, e depois perguntou-se o que se passaria com aquela mulher. Mas, olhando em volta do quarto, pensou que achava que a sua mulher era uma princesa refinada, mas que, na verdade, o seu estilo de vida não era muito diferente do seu. E, infeliz, ajeitando o cabelo, apercebeu-se de que não podia haver engano, porque tinha trocado de corpo com a mulher e nem sequer ficou surpreendido. Por isso, este resultado era suficientemente bom, comparado com o trabalho forçado numa aldeia liliputiana como escravo de um gigante, ou comparado com uma situação em que ele seria um mago roubado e sujeito a experiências horríveis. Mas depois de um momento de descontentamento, pensou que havia muita gente que lhe guardava rancor, e tocando no cabelo que agora lhe pertencia, Winter Blue Mind pensou que há muito tempo que Violeta não o cortava. Há um ano, no inverno, Violeta sorriu de alegria por o marido ficar em casa durante 4 dias inteiros e poderem passar uns serões maravilhosos. Mas Winter Blue Mind lá e perguntou calmamente se a protagonista estava tão contente com tal notícia. Mas a rapariga afirmou calmamente que estava de facto muito feliz. E perguntou-se o que é que o marido achava do seu cabelo, pois achava-o demasiado comprido, e pensou se deveria cortá-lo, pois talvez Winter Blue Mind gostasse mais dele. Mas ele apenas disse friamente que Violeta podia fazer o que quisesse, pois ele não tinha nada a ver com isso. E pensou que Violeta podia fazer o que quisesse, pois ele não tinha o direito de interferir e decidir por ela. Mas quando olhou para ela, viu o rosto perturbado da personagem principal e decidiu fugir da situação. Depois disso, Winter Blue Mind pensou no facto de que, após essa conversa, Violeta não cortou o cabelo, por isso tinha a certeza de que a rapariga tinha mudado de ideias. Mas, a partir desse dia, desapareceram perguntas estranhas às quais Winter Blue Mind não sabia como responder de modo a deixar a sua mulher satisfeita. Mas, por fim, um pouco mais tarde, voltando-se para Violet Lawrence, a criada disse que tinha trazido o remédio do médico e que iriam preparar uma carruagem para Violet a ir à estação à noite. Mas a protagonista apenas bebeu calmamente o seu remédio e disse à rapariga que podia ir embora. Depois, Winter Blooming pensou que, aparentemente, a resposta que dera a Violet Lawrence naquela altura poderia não a ter agradado, mas, ao recordar esse dia, pergunta-se qual terá sido o problema. Depois disso, deitou-se infeliz na cama, e Winter Blooming, no corpo de Violeta, refletiu que quanto mais pensava nesta rapariga, menos a compreendia. Mas no final, de manhã, o secretário Kael entrou no gabinete de Winter Blooming e cumprimentou-o, dizendo que o homem ainda se podia deitar, também porque se tinha portado muito bem nos últimos 2 dias. E ontem estava simplesmente irresistível. Depois disse que não podia mesmo acreditar que o homem fosse capaz de aguentar aquele comerciante, até que desistiu e perguntou quando é que o seu mestre tinha tido tempo para aprender a ética do charuto. Como o tipo estava sempre a adormecer durante as aulas sobre as regras de comportamento em tribunal, o secretário Kael ficou muito surpreendido. E o homem do outro lado da rua ficou realmente muito surpreendido, porque o desconhecido anônimo sabia como fumar corretamente. Mas, depois, o homem olhou para os homens à sua frente com toda a seriedade e disse que os bons charutos são sempre acompanhados por um bom vinho. Por isso, pediu ao secretário Kael que trouxesse 10 garrafas, pois tinham uma conversa muito longa pela frente. Mas, lembrando-se disso, o secretário Kael relatou com admiração que era realmente incrível manter o comerciante preso durante 48 horas. Mas conseguiu negociar um contrato muito favorável. Depois, o secretário Kael relatou que a visão daquele aristocrata em fuga era realmente espantosa e que o secretário Kael estava loucamente feliz só de se lembrar disso. E nesse momento, o homem envergonhado refletiu que, afinal, tinha conseguido.
A protagonista dentro deste corpo refletiu que nunca esperara que os seus conhecimentos de etiqueta da corte viessem a ser úteis. Depois pensou que, se esta era a vida de um louco, gostaria de passar a eternidade neste estado. Por isso, rezou para que Deus fizesse com que ela nunca acordasse deste sonho. Mas, nesse momento, o secretário Kael informou que, enquanto Winter Bluemind dormia, tinha chegado um telegrama da senhora, e sem pensar, perguntou-lhe se seria um telegrama da sua mãe. Depois disso, Violeta apercebeu-se imediatamente de que provavelmente tinha falado demasiado bem dessa mulher, mas o secretário Hale fingiu não reparar, e calmamente informou que a senhora lhe tinha dito que a mulher de Winter Bluemind tinha cortado o cabelo e que, por isso, pedia a Winter Bluemind que se lembrasse de a cumprimentar. Por que é que a jovem senhora não queria ver os pais de Winter Bluemind? Afinal de contas, todos a tratavam muito bem. Mas nesse momento, para a surpresa do secretário Hale, Winter Bluemind mentiu e disse que não estava de todo interessado. Depois pensou que a família do marido nunca a tinha tratado bem. Nas reuniões de família, só falavam de trabalho e não prestavam atenção à rapariga, e ela tinha de suportar constantemente todos aqueles olhares de desprezo, sussurros zombeteiros e acusações injustas. Mas ela achava improvável que Winter Bluemind soubesse disso, e mesmo que soubesse, Violeta duvidava que o homem tivesse ficado do lado dela. Então, ela se lembrou de todos os momentos associados a Winter e pensou que ela era a culpada por todos os problemas do marido. E assim, com o tempo, a protagonista já tinha perdido a esperança e disse calmamente ao secretário Kael que não estava interessada no que ele estava a fazer com a sua mulher. Mas, no momento seguinte, ouviu-se um barulho e os criados, excitados, tentaram impedir a jovem patroa, pois ela estava decidida a entrar no quarto onde se encontrava Winter Bluemind. E então a protagonista, loucamente chocada, no corpo de Winter Bluemind, não se apercebeu de que agora, quando o seu corpo real entrar, ela regressará deste sonho. E ela percebeu que obviamente não queria isso. E Winter Bluemind, no corpo de Violet Lawrence, tentou o seu melhor para entrar neste escritório, o que conseguiu fazer. E assim que Violeta entrou, mandou toda a gente sair da sala, porque precisava de ter uma conversa séria com o marido a sós. E Violeta, estando no corpo de um homem, literalmente não entendia a conversa que a esperava. Finalmente, quando todos tinham saído do gabinete, o secretário Hale olhou para o agitado Felipe e perguntou-se o que lhe teria acontecido, pois respirava pesadamente. E o rapaz apenas relatou que a patroa mais nova saltou imediatamente da carruagem, sem sequer esperar que esta parasse. E por isso ficou loucamente assustado, pois a rapariga não devia, evidentemente, esforçar-se tanto. Mas Violet Lawrence não parecia importar-se com nada. Philip então contou que quando a patroa mais nova acordou, disse que precisava ver Winter imediatamente. Mas depois de olhar em volta, ele perguntou por que estavam aqui e onde Violeta estava agora. E o empolgado secretário Kael apenas tentou explicar de alguma forma, mas percebeu que normalmente Violeta era muito calma e contida, mas de repente ela não estava para brincadeiras e não entendia o que havia acontecido com aquela garota. Finalmente, depois de fechar as portas de Winter Bluemind no corpo de Violet, Lawrence olhou para o seu próprio corpo, onde a protagonista estava agora, e disse que tinha toda a razão quando pensou que tinham trocado de corpos. E perguntou à protagonista o que é que ela tinha feito, mas a rapariga excitada apenas disse que não tinha feito absolutamente nada e que não sabia por que é que aquilo tinha acontecido. Depois, olhando em volta, Winter Bluemind dirigiu-se ao seu corpo e perguntou-se o que teria acontecido aqui e por que é que o seu corpo exalava agora um cheiro tão acre a charuto e perguntou-se o que Violeta teria feito com este corpo. Mas no momento seguinte, os dois tiveram uma dor de cabeça muito forte, tão forte que caíram imediatamente no chão, incapazes de a suportar. E quando abriram os olhos, Winter Bluemind percebeu que, ao se tocarem, tinham voltado ao seus corpos no mesmo instante. E então, o homem olhou em volta do seu corpo mais contente e pensou que finalmente tinha acabado. E a protagonista olhou para suas mãos e afirmou tristemente que a sua alma tinha regressado ao seu corpo. E não eram delírios de um louco ou um sonho, era real. Então, com as mãos a tremer, Violeta apercebeu-se que agora teria de voltar a viver como antes e suportar todos aqueles olhares de desprezo, mas queria tanto sair deste inferno. Mas, no momento seguinte, ouviu a voz de Winter Bluemind,
que se virou para Violeta e perguntou se ela o tinha escutado, após o que pediu que a protagonista não ficasse calada e falasse com ele. E então, a rapariga entusiasmada questionou-se se queria mesmo que falassem com ela, e por isso virou o olhar para o homem que lhe perguntou o que tinha acontecido, implicando o contrato que a rapariga tinha feito. E então, a agitada protagonista apercebeu-se que Winter Blooming não estava minimamente interessada na sua opinião sobre esta situação, porque mesmo naquele momento o homem só pensava em dinheiro. Mas Winter Blooming explicou calmamente que estava a perguntar algo assim porque o problema do contrato tinha sido resolvido muito bem, apesar de ser estranho. E enquanto vinha para aqui no corpo do protagonista, ouviu dizer que ela tinha conseguido um acordo muito melhor. E perguntava-se como é que aquele avarento lhe tinha conseguido um preço. E ao atravessar a sala, constatou que aquele homem não era assim tão simples. E a protagonista que assistia a tudo, perturbada, só se perguntava se, por alguma razão, aquelas palavras soariam inesperadamente a um elogio, embora soubesse que não podia ser. E era inútil ter esperança. Mas mesmo assim, tal atenção deixava-a embaraçada. E ela pensou que talvez o marido fosse mais atencioso com ela, e por isso disse que não tinha acontecido nada de grave. Mas depois perguntou a Winter Blooming se ele fazia ideia por que é que tinham trocado de corpo. Mas ele disse que não fazia mesmo ideia. Ela ordenou a si própria que se acalmasse, porque estava tão excitada que já não falavam há muito tempo, e pensou que tinha de continuar a conversa de alguma forma. Mas, depois de olhar para os olhos do marido, lembrou-se que ele tinha olhos cinzentos e que essa era a marca de uma família que tinha emigrado para os reinos há muito tempo. E dizia-se que entre essas pessoas havia pessoas dotadas de magia. E assim, a rapariga entusiasmada informou que Winter Blooming era descendente de Canik. E assim, ela pensou que talvez a causa de tudo isto estivesse relacionada com a sua linhagem. Mas, de repente, o homem olhou para a protagonista num frenesim e perguntou-se se Violeta tinha mesmo acabado de dizer que, se um homem nascesse de uma mulher estrangeira, isso significava que era um feiticeiro. E a princesa estava agora a culpar o seu sangue sujo por tudo o que aconteceu. Mas a rapariga, loucamente assustada, apenas tentou explicar que não era isso que queria dizer e que estava muito chocada com tal suposição, informando que não queria mesmo insultar o homem. Mas ele declarou calmamente que Violeta podia não estar a fingir, e não era a primeira vez que ouvia humilhações da parte de nobres senhores, e por isso era de esperar tal coisa de uma princesa. Mas a protagonista só tremia de horror e dizia que a sua família nunca tinha sido assim. E gritou em desespero que achava mesmo que Winter Blooming não sabia nada sobre a família Canik, e que era por isso que o tinha dito. Depois perguntou-se por que é que tudo acabava sempre tão mal, pois assim que tentou dar um passo em direção ao jovem, ele afastou-a imediatamente, e ela abanou-se histericamente e tentou explicar que não era assim, e que não queria ofender Winter Blooming de forma alguma. O rapaz só pensou que aparentemente tinha sido demasiado rude, e admitiu que lhe era muito difícil ter conversas com a mulher, porque ela começava sempre a chorar. E assim, levantou-se do seu lugar e puxou imediatamente o protagonista para junto de si, enquanto a rapariga excitada apenas gritava e implorava a Winter Blooming que parasse. Mas, eventualmente, os criados também se aperceberam deste choro, e mais tarde ouviram o ranger das portas, que se abriram, e imediatamente o secretário Kael virou-se entusiasmado para Winter Blooming e perguntou por que é que estavam a falar há tanto tempo. Mas, chocado, notou que seu mestre estava agora segurando sua consorte nos braços, ao que Winter calmamente informou a moça que não importava se ele era descendente de um feiticeiro ou não, pois a moça deveria esquecer isso. Quando ele estava no corpo dela, ele percebeu que a garota estava um pouco confusa. Ela não conseguia imaginar como poderia viver naquele corpo, mas estava entusiasmada por lhe dizer que não era assim tão mal e que podia andar em segurança. Mas, no momento seguinte, ele atirou a rapariga para a sua cama e, tirando-lhe os sapatos, exigiu que se deitasse e descansasse. Mas a protagonista, descontente, disse que aquele era o quarto do patrão e que ela não podia estar aqui, por isso pediu para ir para o seu quarto. Mas ele apenas disse calmamente que isso era impossível, pois o seu quarto era o mais confortável de todos os da casa, e depois exigiu que Violeta ficasse aqui a descansar enquanto ele estava no escritório. Depois olhou atentamente para a rapariga e perguntou-lhe o que se passava com o seu corpo,
porque enquanto vinha para cá, sentiu que estava a morrer, porque o corpo de Violeta era tão pesado como uma pedra. Pensou que Winter Bluemind estava tão doente no corpo da mulher que nunca tinha sentido tal coisa, mesmo depois das pancadas que tinha levado quando trabalhava como criado. E por isso, perguntou-se infeliz como é que a rapariga podia viver em tal estado. Mas ela, animada, disse que tudo estava realmente normal, mas notou que se sentia um pouco melhor e percebeu que tinha bebido um bom remédio. Mas o insatisfeito Winter Bluemind perguntava-se se Violeta achava mesmo que o seu estado tinha melhorado, e por isso, olhou para ela com infelicidade e ordenou-lhe que não saísse do quarto e ficasse ali deitada à espera do médico. Depois, dirigiu-se ao secretário e exigiu-lhe que chamasse um bom médico e que fosse buscar roupas de mulher confortáveis, após o que se dirigiu imediatamente para o escritório e para o alegre secretário, que perguntava com entusiasmo se o seu patrão continuava a manter as suas maneiras de cavalheiro, mas, depois de o homem ter ficado insatisfeito, exigiu que o secretário Kael não perdesse tempo a falar e chamou um médico. E então, apercebeu-se com entusiasmo que, aparentemente, o enrolador tinha ficado na mesma. E o protagonista que estava lá e assistia a esta imagem de lado, só pensava no facto de eles ainda não conseguirem falar normalmente. No final, quando o médico chegou e examinou a rapariga, afirmou tristemente que o corpo de Violeta estava num estado terrível e que ela tinha problemas cardíacos óbvios. E perguntou há quanto tempo a protagonista estava a tomar o medicamento. O médico disse que esses medicamentos tinham sido descontinuados há muito tempo porque provocavam fortes dores de cabeça, pelo que disse que iria receitar novos medicamentos para Violeta Lawrence tomar. Depois perguntou descontente quem poderia receitar tais medicamentos a Violet Lawrence, pois isso não era perdoável. E perguntou, descontente, se a rapariga tinha sido receitada por alguém com qualificações de médico. Mas, no final, depois de tudo o que ouviu, a protagonista começou a levantar-se da cadeira e julgou-se muito aliviada ao saber que a sua doença tinha cura. Mas quando o médico se apercebeu disso, ficou imediatamente excitado e começou a olhar para Violet Lawrence, informando-a de que ela devia ter ficado na cama e que não havia necessidade de sair. Mas a rapariga disse calmamente que queria ir para outro quarto, porque era melhor sair antes que o verdadeiro dono do quarto voltasse. Mas o médico apenas disse, entusiasmado, que já era estranho ver cônjuges que evitavam ver-se. E a rapariga, pensando nas palavras dele, percebeu que todas aquelas mudanças lhe tinham acontecido apenas porque ela tinha trocado de corpo com Winter durante algum tempo, mas não podia ter demasiadas esperanças, pois esta cortesia não iria durar muito tempo. Mas, na manhã seguinte, quando entrou no seu quarto, não podia acreditar no que via. E perguntou às criadas o que é que se estava a passar e ficou chocada, perguntando-se de onde tinham vindo todas aquelas roupas e por que é que estavam todas no seu quarto, parecendo não compreender. Mas, no momento seguinte, foi abordada sorridente pela empregada do hotel, Lulu, que perguntou a Violeta Lawrence se tinha gostado do pequeno almoço e disse que tinham vindo ajudar a rapariga a escolher uma roupa para o jantar com o marido e pediu à protagonista que confiasse nelas. Mas ela olhou em volta para as criadas em estado de choque e não podia literalmente acreditar no que estava a ouvir, porque nunca tinha jantado com o marido a pedido dele. Depois, olhou para os diferentes vestidos que estavam pendurados à sua frente e pensou que todos eles eram realmente muito luxuosos e preocupou-se que talvez não devesse usar tais vestidos. Mas Lulu apenas sorriu e disse que o senhor secretário Kael tinha escolhido cuidadosamente os trajes para a protagonista, porque era o primeiro jantar com o seu marido desde há muito tempo. Mas a protagonista entusiasmada só pensava que, se usasse um vestido tão caro, seria discutida. E a mãe do marido vai achar que o marido está a gastar demasiado dinheiro com a Violet Lawrence, se ela se permitiu gastar tanto dinheiro e achar que é demasiado descarada. A rapariga apercebeu-se de que, numa situação destas, todo o ducado ficaria indignado. Devia ter escolhido algo menos vistoso. Mas, nesse momento, foi abordada por Lulu, que lhe disse que o vestido que a patroa tinha visto recentemente lhe ficaria muito bem, pois era perfeito para o tempo. Mas a rapariga apenas disse, entusiasmada, que queria escolher outro vestido. Ao que a criada calmamente observou que, evidentemente, tinha visto o quanto Violet Lawrence gostava daquela roupa, pois tinha reparado logo nisso. E então, a rapariga envergonhada disse que, de facto, esse vestido era a sua cor preferida,
e então percebeu que neste lugar agora ninguém lhe dizia o que fazer e que queria deixar-se relaxar um pouco. Por isso, escolheu esta roupa. Depois, sentou-se para se pentear. E então, a empregada feliz anunciou que Winter Bloomington era de facto o homem mais feliz, porque tinha a sorte de se casar com uma rapariga tão bonita e amável. E o protagonista envergonhado agradeceu à mulher por tais palavras. Mas, nesta altura, Violeta teve a vergonha de dizer que estava preocupada com o dinheiro que o marido gastava com ela, porque tinha ouvido dizer que Winter Bloomington estava à beira da falência. Porque quando ele casou com ela, pagou-lhe 24 milhões de dólares. Mas a criada disse que era estranho ouvir uma coisa dessas, porque o presidente comprava muitas vezes um vestido para a mulher, pois tinha visto pessoalmente o secretário Kael trazê-los em grande quantidade. Mas a rapariga excitada só pensava que não podia ser, pois nunca tinha recebido nenhum vestido de Winter Bloomington. E entusiasmada, perguntava-se a quem pertenciam realmente todos aqueles trajes. Por fim, ao mesmo tempo, Winter Bloomington olhava entusiasmado para o relógio e não parava de se perguntar por que razão Violeta estava atrasada. Mas não contente, o secretário Kael informou que ainda faltavam 2 minutos e que só entregaram a roupa à senhora às 10 o'clock. Por isso, não é de estranhar que a rapariga esteja atrasada. Mas o homem descontente só se perguntava: desde quando é que o secretário Kael toma o partido da mulher? E depois perguntava-se: como é que alguém pode perder tanto tempo a escolher outro vestido sem graça? Nessa altura, a carruagem chegou, e Winter Bloomington olhou para a carruagem e pensou que a princesa, com o seu gosto refinado, tinha finalmente chegado. Mas depois ficou chocado. Observou o protagonista de boca aberta e, literalmente, não conseguia acreditar no que via. Porque desta vez, a rapariga que estava à sua frente tinha um aspecto insanamente requintado e belo, como uma flor que acabara de desabrochar no início da primavera. E então ela cumprimentou o homem, perguntando-se o que lhe teria acontecido e por que razão ele estava tão surpreendido. Mas ele só se chocou ao dizer que estava realmente surpreendido com a escolha do vestido da personagem principal, pois ela normalmente vestia-se de forma demasiado simples. E então, a rapariga agitada tentou explicar ao homem as razões do seu comportamento. Mas depois baixou a cabeça tristemente, apercebendo-se de que era inútil, pois Winter Bloomington não a ouviria de qualquer maneira, e disse calmamente que deviam ir embora, pois Winter Bloomington estava agora com muita fome. E no final, estando no restaurante, a rapariga admira a vista da janela, e Winter Bloomington informa calmamente que, se tivessem discutido mais tempo sobre como é que a personagem principal viria aqui, teriam conhecido o pôr do sol. Mas ela apenas comenta, a contragosto, que foi Winter Bloomington que começou a insistir com ela para que apanhasse o elevador, pois achava-a demasiado fraca para subir e descer os degraus, e informa-a de que tal preocupação era exagerada. Violeta, então, pensou com tristeza que talvez ela fosse realmente um grande fardo por causa da sua saúde. Mas nesse momento, Winter Bloomington olhou para ela com atenção e disse-lhe que o protagonista tinha de facto razão e que tinha feito uma pequena pesquisa sobre a sua linhagem e que era de facto da família Kennick. Mas não encontrou qualquer referência à bruxaria. Mas havia registros de troca de corpos com outras pessoas. Mas apesar de não ter encontrado nenhuma informação sobre como isso acontece, a rapariga tinha razão. Depois disso, Winter Bloomington disse que também, enquanto Violeta estava no seu corpo, ela tinha conseguido obter o contrato Glitter, por isso ele gostaria de lhe agradecer de alguma forma. E a protagonista deslocada só se perguntou se ele ia mesmo agradecer à sua própria esposa, e depois, se Winter Bloomington again estava a agir como um homem de negócios. Mas depois pensou no que realmente precisava, porque a única coisa que queria pedir era ter o marido por perto, por uma vez. Por isso, perguntou-lhe se podia levá-la à festa de anos do pai dele, no próximo mês. Mas o homem descontente que olhava para Violeta Lawrence disse que ela parecia ter percebido mal alguma coisa, porque o tempo dele era muito mais valioso do que o tempo da protagonista. E ele queria expressar-lhe a sua gratidão com um presente valioso. E disse que a rapariga podia dizer o nome de qualquer coisa, e depois pensou embaraçosamente no facto de que, apesar de estarem com os seus cônjuges há 3 anos, agiam como estranhos um para o outro. E então, calmamente, informou-me que não precisava de agradecer e que bastava saber que tudo tinha acabado bem. Mas o homem, furioso,
apenas disse que a rapariga se estava a comportar como sempre e exigiu que, se ela não gostasse de alguma coisa, o dissesse diretamente. Porque ele não gostava de ver a sua cara de desagrado, mas ela apenas refletiu que queria perguntar algo ao homem. E perguntou-lhe se ele teria ido ao seu funeral se ela tivesse morrido, e depois, o homem chocado perguntou-lhe se a protagonista tinha mesmo tais pensamentos. E ela, calmamente, acenou com a cabeça dizendo que achava melhor acabar com a sua vida do que continuar a viver assim. E depois bateram com força na mesa, o homem perguntou por que é que ela estava a dizer tal disparate. E então perguntei-me se a rapariga se apercebia do tipo de vida que ele tinha vivido, porque ela nunca tinha sido espancada, obrigada a trabalhar ou presa. Também nunca foi humilhada e nunca teve de passar fome. Mas ele acabou por não dizer nada disso e apenas se riu com desagrado, perguntando se a mulher estava agora a tentar ameaçá-lo de morte. Mas a rapariga olhou calmamente para o homem e disse que estava apenas a perguntar, embora se perguntasse se não faria mesmo sentido. Mas, olhando seriamente para o homem à sua frente, perguntou-se se Winter Blooming dispensaria um dia inteiro do seu precioso tempo para ela, e depois pensou que o homem não gastaria um dia com ela. No final, incapaz de suportar tal coisa, Winter Blooming levantou-se imediatamente do seu lugar, e nem sequer prestou atenção ao secretário Kael que se tinha aproximado dele, e simplesmente empurrou-o com tanta força que o homem deixou cair imediatamente todos os seus papéis. Depois, o secretário excitado olhou para o seu mestre e perguntou-se onde é que ele ia e se ia mesmo deixar a sua senhora sozinha. Mas o homem não reagiu de forma alguma, e então a rapariga pensou que Winter Blooming se tinha ido embora sem lhe dizer uma palavra, e que este jantar os tinha deixado a ambos com sentimentos contraditórios. No final, um pouco mais tarde, a protagonista estava à janela e foi abordada pelas empregadas animadas, que disseram que o dia já estava a chegar ao pôr do sol, e perguntaram se a rapariga queria voltar para a mansão, mas ela apenas disse calmamente que aparentemente as empregadas estavam muito cansadas a servi-la, e disse que sabia muito bem que a hora era muito tardia e que por isso iria regressar. Mas, nesse momento, viu uma rapariga conhecida que, alegremente, chamou a protagonista para a cumprimentar. Era Areala Lorenzo, prima de Violeta e uma atriz famosa. E então a protagonista viu-a literalmente sem acreditar no que via. E a rapariga feliz disse que não via Violeta Lourenço há muito tempo. Depois disse que trabalhava muito todos os dias e que tinha muitas preocupações. E aparentemente a protagonista tem estado sentada em casa todo este tempo, e por isso Areala sugeriu que ela deveria ir à capital mais vezes. Mas a protagonista informou-a calmamente que iria pensar nisso e que sair de casa não era assim tão mal. Mas, nesse momento, Areala disse calmamente que às vezes invejava imenso Violeta Lourenço, porque ela também gostaria de se casar o mais depressa possível e abandonar a sua rotina e viver uma vida de ansiedade e floricultura. E a protagonista limitou-se a dizer, sorrindo, que esperava que tudo corresse bem para Areal. Mas, nesse momento, a rapariga disse de repente que tinha visto Winter Blooming e que o achava um homem simpático. Como Areal se encontrava frequentemente com um homem no estádio, e porque Areal também tinha de pensar em ganhar dinheiro desde criança, os dois encontraram um terreno comum muito facilmente. Mas depois Areala, com um sorriso malicioso, diz que se esqueceu que Violeta Lawrence não gostava de tal desporto, pois achava-o selvagem. Mas a protagonista informou calmamente que o caso era completamente diferente, porque não se pode encontrar algo de interessante num caso se não o conhecermos pessoalmente. Mas Areala aproxima-se calmamente do protagonista e afirma que a rapariga não mudou nada, porque continua a usar a mesma máscara de indiferença. E disse, com um sorriso, que não era de admirar que o seu próprio marido estivesse muito cansado dela. Mas o protagonista apenas se perguntou o que é que Areala queria dizer com aquilo. Mas a rapariga disse com toda a calma que a protagonista não devia fingir que não tinha reparado. E então Violeta apercebeu-se de que, se ela fosse igual, teria contado tudo na cara da rapariga. Afinal, aos olhos de toda esta gente, ela é apenas uma princesa ignorante, que cresceu rodeada de luxo e riqueza e que mal consegue compreender as pessoas comuns. Por isso, qualquer objeção da sua parte não passaria de uma tolice. E assim, apenas refletiu que a sua posição seria mais fácil se fosse considerada enfadonha, após o que se perguntou se Areala acreditaria nela se soubesse que a sua vida não era assim tão boa.
ou se também ela consideraria as suas palavras como caprichos de uma princesa. No final, passado algum tempo, a protagonista passeava tranquilamente na carruagem e perguntou se Areala ficava muitas vezes no hotel, ao que Lulu afirmou calmamente que tinha visto muitas vezes a senhora lá, e a rapariga disse que os seus hotéis eram os melhores dos melhores. E mesmo viajando para outras cidades para atuar, ela insistia sempre nas suas filiais. Mas, no momento seguinte, a mulher, chocada, pensou que, aparentemente, a razão pela qual a patroa mais nova não sabia da existência dos vestidos era exatamente essa. Mas a protagonista, ao ver o seu choque, informou-a calmamente que a pergunta não significava nada e que só queria ter a certeza. Mas então, a mulher informou com entusiasmo que aparentemente a patroa não tinha conseguido comer e ofereceu-se para lhe cozinhar alguma coisa. Mas a rapariga disse calmamente que não tinha fome, o que irritou muito a empregada Lulu. E depois, a protagonista pensou que era óbvio que o seu marido raramente estava em casa, mas não acreditava que este fosse o tipo de homem que fizesse batota. Mas pensou no facto de que Winter Blooming a odiava tanto que era tola em esperar que ele não tivesse outra mulher ao lado. E nesse momento, Violeta apercebeu-se que, por alguma razão, não se importava com quem o homem namorava. Um pouco mais tarde, quando a protagonista estava na cama, a criada Lulu veio ter com ela e trouxe-lhe uma chávena de café. E disse-lhe que lhe parecia que se Violeta não quisesse jantar, podia trazer uma sobremesa à patroa para que a protagonista se sentisse melhor. Depois, com um sorriso triste a olhar para a protagonista, pediu que a rapariga suportasse pelo menos uma chávena de café, mesmo que não o quisesse beber, porque hoje estava frio lá fora e ajudaria a aquecer. Depois aproximou-se mais e disse à protagonista que a vida não parecia tão difícil quando um homem mijava. E se uma pessoa estivesse tão cansada que tivesse um véu à frente dos olhos, valia a pena tentar beber uma chávena de café e a pessoa sentir-se-ia um pouco melhor. Então sugeriu que a rapariga tentasse inalar, porque Lulu, a criada, queria mesmo que a personagem principal se sentisse um pouco melhor. E então, sem jeito, a rapariga confessou que tinha muito calor. E com lágrimas nos olhos, ao inalar o cheiro do café, a rapariga pergunta-se se realmente o café a ajudava e se gostava do sabor. Olhou para a Lulu e pensou se poderia ser tão descarada ao ponto de pedir à mulher para lhe fazer o jantar, uma vez que a Lulu tinha dito anteriormente que isso a poderia ajudar. E então a mulher brilhou literalmente e disse que teria todo o gosto em fazer uma coisa dessas e que iria a correr ter com o cozinheiro para que ele a preparasse. Depois disse que Turim era o cozinheiro que lhe tinha feito o pequeno almoço e que estava muito orgulhoso com os elogios da protagonista. Depois, a mulher acrescenta que a rapariga já devia ter descansado um pouco, e quando o jantar estivesse pronto, ela viria certamente buscá-la. E a protagonista só olhou para aquela mulher tão bondosa com gratidão. No final, o jantar correu bem, porque a comida estava insanamente deliciosa, e também a protagonista estava feliz por assistir às discussões entre Turim e Lulu, que tentavam de todas as formas agradar a protagonista e pediam para experimentar a sua comida. Assim, a rapariga apercebeu-se de que se sentia bastante feliz, porque, apesar de não ser muito, tinha finalmente pessoas que se preocupavam com ela, pelo menos um pouco, e o jantar que essas pessoas prepararam deu-lhe uma sensação de saciedade que não sentia há muito tempo. Assim, quando a rapariga regressou ao quarto, disse a Lulu que a mulher tinha razão e que estava muito grata pelo jantar que tinha feito com a cozinheira. A mulher informou-a de que Winter tinha regressado recentemente, embora ela esperasse que o homem estivesse hospedado no principal hotel da capital. E então a protagonista recordou imediatamente as palavras do seu primo Areal, que a informou que o marido estava demasiado cansado da protagonista. E nesse momento, a rapariga levantou-se resolutamente da cadeira e percebeu que tinha simplesmente de se encontrar com o marido agora, pois já não queria viver a vida de um homem cansativo. Mas depois, o homem estava no seu escritório a partir tudo e a espalhar papéis, lembrando-se das palavras da protagonista de que preferia morrer a viver assim. Depois disso, pensou que não passava de um cobarde patético, se tinha medo de tais palavras da protagonista, e perguntou-se por que razão ganhava dinheiro nesse caso, se a protagonista pensava nele e nas suas vidas dessa forma. Mas, no momento seguinte, bateram à porta do seu quarto. E de trás da porta veio a voz calma e fria do protagonista, que pediu desculpa pela visita tão tardia e disse que precisavam de falar urgentemente. O homem abriu a porta e olhou de imediato para Violet Lawrence, infeliz, e perguntou-lhe por que tinha vindo e o que lhe ia dizer desta vez.
Mas a protagonista ultrapassou a sua tristeza perante tal comportamento de Winter Blue Mind, concentrou-se calmamente e disse que, por mais tempo que passasse, eles não iriam mudar. E ela apercebeu-se que não podia continuar a viver assim. Então, olhou para o seu anel pela última vez e disse que hoje estava finalmente convencida dos seus argumentos e decidiu que tinham de se divorciar. E então, Winter Blue Mind pensou no facto de que, ao contrário dele, que era ilegítimo, a sua mulher era uma verdadeira aristocrata. Tinha uma postura graciosa que tinha sido aperfeiçoada por anos, um espartilho apertado e um vestido exuberante. E para esta rapariga, a vida de uma senhora nobre era tão natural como poder respirar. E esta princesa requintada em todos os aspectos foi forçada a casar-se com um estranho humilde por um sentido de dever para com a família real. E assim, durante os 3 anos de vida em comum de Winter, Blue Mind sentiu uma culpa tremenda e considerou-se patético ao tentar comprar o título com a sua capacidade de ganhar dinheiro. Mas ele não tinha nada para satisfazer a princesa, nem título, nem linhagem, nem muito dinheiro. A única coisa que Winter Blue Mind podia fazer era ganhar dinheiro suficiente para a princesa viver no luxo. Foi por esta razão que, quando ouviu da sua esposa que ela queria acabar com a sua existência, e também que queria o divórcio, o homem agitado simplesmente não entendia como viveria se Violeta desaparecesse de sua vida. Então, calmamente, olhou para a rapariga e disse que, nesse caso, fariam apenas o que Violeta desejasse e poderiam divorciar-se a qualquer momento. E então a protagonista, loucamente alegre, não podia literalmente acreditar na sua felicidade, porque não contava com o facto de o homem concordar. Mas, no momento seguinte, ele olhou friamente para a protagonista e informou-a de que, nesse caso, a rapariga teria de devolver todo o dinheiro que ele tinha pago pelo casamento. Depois disso, aproximou-se da protagonista e disse-lhe que estavam casados há 3 anos e que, por isso, acrescentaria juros a este montante e que seria, no mínimo, 27 milhões. Mas depois de se aproximar ainda mais, disse-lhe que Violeta tinha sido uma esposa maravilhosa ao longo dos anos e que, por isso, lhe perdoaria os juros. Depois disso, começou a pensar no que mais se tinha esquecido de acrescentar, mas reparou que a protagonista se tinha aproximado demasiado da parede, pois estava muito assustada, e perguntou se devia contar o dinheiro para quando a rapariga estivesse deitada na cama. Mas no momento seguinte, aproximou-se com entusiasmo e agarrou-lhe a cabeça para evitar que Violeta batesse com a cabeça na parede dura. E informou a protagonista de que, se ela queria o divórcio, teria de se esforçar mais. E, a contragosto, perguntou-lhe por que razão Violeta lhe tinha dito aquilo. E então, a protagonista, insanamente descontente, zangou-se pela primeira vez e perguntou-se por que é que Winter Blue Mind estava tão zangado, pois sabia que o casamento para Winter Blue Mind era uma perda total. E então pensou que um homem devia querer livrar-se de um casamento que só lhe causava perdas. E quase a chorar disse que, nesse caso, Winter Blue Mind devia simplesmente divorciar-se dela e livrar-se de um problema como ela. E Violeta prometeu que lhe pagaria com certeza, pois estava disposta a trabalhar até a morte, mesmo que não pagasse a quantia total. E perguntou a Winter Blue Mind se ele ficaria satisfeito com tais condições. Mas o homem estava literalmente furioso e perguntava-se por que é que primeiro Violeta começava a falar de divórcio e agora de trabalho. E não percebia absolutamente nada do que se passava com a personagem principal. Mas ela apenas perguntou com uma espécie de sorriso triste. Tem o homem ainda sem perceber do que se tratava. Mas, nesse momento, o seu sorriso desvaneceu-se e ela baixou o olhar para o chão, perguntando-se por que é que Winter Blue Mind a odiava tanto. Mas ele só olhava para a rapariga com entusiasmo e perguntava-se por que é que ela dizia coisas tão disparatadas. Depois, com as mãos a tremer, não podia acreditar que a sua mulher estivesse sempre a pensar que ele a odiava. Então, ganhou coragem para dizer a Violet Lawrence que não a odiava e que, por isso, também não se queria divorciar dela. Depois disso, pensou com entusiasmo que não conseguia perceber onde é que Violeta ia buscar tais pensamentos à cabeça, mas acrescentou com raiva que, no futuro, a rapariga devia lembrar-se de que, a não ser que ele próprio quisesse o divórcio, ninguém ajudaria o protagonista. E nesse momento, pareceu a Winter Blue Mind que, se não apertasse a sua mulher com força nos braços, ela desapareceria. Mas a protagonista limitou-se a dizer calmamente que compreendia o que Winter Blue Mind estava a tentar dizer.
E ele, furioso, foi para o seu quarto e exigiu que a sua mulher não voltasse a falar do assunto. E a protagonista, que ficou sozinha no corredor, só pensava no facto de que Winter Blooming era claramente um mentiroso, porque mentiu quando disse que não a odiava. Como resultado, alguns dias mais tarde, a heroína estava a viajar num comboio que a levava à sua casa familiar, onde vivia com os pais do marido. E a rapariga entusiasmada refletiu sobre o facto de que, quando falou com Winter, se apercebeu de uma coisa simples. Ela não se vai conseguir divorciar deste homem enquanto houver dinheiro envolvido neste caso. E pensou que devia pedir ao irmão, pois não havia nada que ela pudesse fazer. E como o irmão recebera o dinheiro para o casamento, mas não cumprira a promessa que fizera a Winter Blooming e deixara-a aflita, ele podia ajudá-la agora. E, sobretudo, o irmão era a única pessoa com quem ela podia contar, uma vez que o apoio do homem começava a crescer, e desde que o caso não exigisse dinheiro, o homem podia ajudar. Foi por isso que a protagonista escreveu uma carta e disse ao irmão que queria o divórcio, e pediu-lhe que arranjasse uma forma de dar o título ao Winter Blooming, e qualquer coisa servia. E assim, agitadamente, ponderou se o telegrama já lhe tinha chegado. Mas, nesse momento, surgiu a voz de Winter Blooming, que disse ao protagonista que ela o estava a surpreender loucamente, porque ele não compreendia como é que a rapariga conseguia estar sempre sentada na mesma posição. Mas ela apenas disse calmamente que também ela se interrogava porque é que Winter Blooming mudava tantas vezes de posição, pois parecia uma criança. Mas o homem disse calmamente que, infelizmente, não o podia evitar, pois sentia-se desconfortável sentado. E então Violeta contou que Winter Blooming estava no seu 7º copo de licor e perguntou-se se ele não estaria a beber demais. Mas ele apenas perguntou calmamente se era difícil para a princesa tolerar um comportamento tão indigno do seu marido. Mas ela apenas informou calmamente que o seu pai tinha morrido cedo porque tinha bebido demasiado e que estava muito preocupada com a saúde de Winter Blooming. E ele apenas perguntou com entusiasmo e como que incrédulo: não era por causa do seu comportamento indecente? E então, tristemente, a protagonista confessou que nunca na sua vida tinha considerado o comportamento de Winter Blooming indigno. Ao ouvir isso, o homem ficou muito chocado e, durante algum tempo, não acreditou nas palavras dela. Mas depois de baixar a cabeça como se estivesse envergonhado, disse que estava muito contente por ouvir algo assim. Por fim, o comboio chegou e eles saíram, mas a protagonista parou onde estava e olhou em volta com atenção. Mas a rapariga apontou calmamente para a rapariga que estava a vender flores e disse que queria as flores como recompensa pelo seu contrato com aquele homem e pelo contrato com os grãos de café. Mas Winter Blooming, surpreendido, ficou a pensar se era só isso que a sua consorte queria pedir, pois podia ter pedido algo mais valioso. Mas a rapariga disse calmamente que não queria mais nada, só gostava das flores. Mas o homem acredita, infeliz, que podia comprar flores para a sua mulher noutro sítio, pois mesmo em casa deles, as flores eram de muito melhor qualidade. Mas Violeta disse que se eles se lembrassem das flores, ela gostaria de as ter agora, pois as flores que tinham em casa não eram um presente. E tal conversa, Winter Blooming ficou muito insatisfeita, mas a protagonista manteve a calma. Mas depois olhou para o marido com um sorriso, e ele não conseguiu resistir àquela cara. E então a protagonista pediu ao marido que lhe comprasse flores daquela criança em particular. A protagonista colocou as flores num vaso e pensou no facto de já ter passado meio mês desde que tinha regressado à propriedade. E o marido só estava em casa há uma semana, depois de ter saído para tratar de uns assuntos. E então ela arruma cuidadosamente a flor e lembra-se do momento em que Winter Blooming lhe a deu. Nesse momento, o homem olhou calmamente para a protagonista e disse que, recentemente, ela tinha começado a sorrir com mais frequência e que ele estava a estranhar ver que a sua mulher se tinha tornado mais alegre, depois da proposta de divórcio. E a protagonista só pensava por que é que o marido não se queria divorciar, porque não podia ser que o homem encontrasse algum benefício e vantagem neste casamento, porque ela não via qualquer benefício aqui. Por fim, passado algum tempo, Violeta pensou no facto de que hoje havia uma festa em honra do aniversário do pai do marido, e que o irmão também estaria presente, pelo que decidiu que deveria obviamente discutir todas as questões com Ash Lawrence. Mas, no momento seguinte, soou a voz das criadas, que informaram que o irmão tinha vindo falar com a patroa mais nova, e ela só o deixou entrar.
Depois disso, correu imediatamente para ele e perguntou-lhe se o rapaz tinha recebido o seu telegrama. Mas, no momento seguinte, congelou em choque e perguntou-se por que é que o irmão estava agora com a mãe do seu esposo. Nessa altura, a mulher olhou com desagrado para a protagonista e informou-a de que o irmão tinha confessado que a protagonista queria o divórcio. E não entendia por que é que a rapariga ignorava tão descaradamente o facto de todos se preocuparem com ela. E então, uma Violeta chocada ficou desapontada ao perceber que tinha esperado que fosse o seu irmão a ajudá-la e que ele era a última pessoa a quem podia recorrer. Mas, nesse momento, ela encontrou o seu olhar frio, e o rapaz informou-a de que estava loucamente desiludido com a irmã, porque não esperava que ela fosse tão egoísta. Como resultado, há um ano, no ducado, James, o atual duque, recebeu a visita do irmão da protagonista, e o homem agitado perguntou-lhe: "O Ash falou mesmo do dinheiro que o filho deles deu para casar com a princesa?" Mas o irmão do protagonista informou calmamente que Winter Blooming tinha atribuído esse dinheiro a Violeta como parte da herança. E o homem agitado apenas referiu que era estranho esconder o dinheiro de outra pessoa. Mas Ash apenas perguntou se o duque lamentava que o dinheiro estivesse parado e disse que a sua irmã nem sequer sabia da existência do dinheiro e que não deveria haver problemas com o seu desaparecimento. E depois disse que Winter Blooming não parecia ter muito interesse nos bens da irmã. Por isso podiam dividir o dinheiro entre eles e nunca ninguém saberia. E depois a duquesa, entusiasmada, só se perguntava o que diria o banco, porque alguém podia ter falado. Mas o rapaz só se perguntava se a senhora estava mesmo preocupada com isso, mas explicou que podia facilmente encobrir todos os vestígios com a sua influência, pois era só uma questão de deixar passar. Por isso, ele já tinha tratado de tudo. E assim, dirigindo-se ao duque e à duquesa, perguntou-lhe se estavam dispostos a colaborar com ele. Por isso, o irmão olhava agora para a irmã, infeliz, e perguntava-se como é que ela podia sequer pensar em divórcio. Depois, ponderava se a irmã queria mesmo privá-lo de uma preciosa fonte de rendimento, porque tinha de se certificar de que a rapariga não se atrevia a falar mais nisso. E o protagonista, a tremer de choque, não sabia literalmente o que responder. Mas, nesse momento, a duquesa, com um rosto muito desapontado e magoado, informou Violeta de que tinha tentado fazer o seu melhor e que não era indulgente, apesar de a rapariga ter mentido tão descaradamente sobre a sua doença. Mas a protagonista, perturbada, apenas refletiu que nunca tinha mentido. Mas, nesse momento, a mulher declarou com raiva que Violeta não podia agir como uma princesa voluntariosa quando eles a tinham aceitado tão gentilmente na sua família. E perguntou-se com o que é que a protagonista não estava satisfeita, e se ela não estava satisfeita com Winter Blooming e a sua falta de título. Mas a rapariga apenas se perguntava, receosa, que não era essa a razão, a altura em que a duquesa gritava que a culpa era toda dela, pois não tinha prestado atenção ao comportamento da protagonista durante todo este tempo, mas informou que não tencionava aguentar mais, e nesse momento, a rapariga excitada pensou no facto de não poder continuar a viver neste mundo. E, pela última vez, tentou justificar-se dizendo que o título do marido não tinha nada a ver com aquilo e que não queria o divórcio por causa disso, porque já não aguentava mais a humilhação constante.